Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão na internet. O Senhor venha falar conosco. Contrato? Salmo 73. Bem interessante. Vamos ler? A gente vai ler o salmo inteiro, tá? Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe as fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez, contra os céus desamam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e de cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo testemunho na tua palavra, Senhor, pelas verdades contidas aqui, pela graça do Senhor revelada nestas palavras. Que o Senhor me ajude dando a boca para que eu proclame as verdades no teu Evangelho com simplicidade, com clareza, para que haja o ganho, Senhor, para que haja o acréscimo, para que haja, Senhor, glórias e louvores ao teu nome, Senhor. Alcança-nos nesta noite, Senhor, o nosso interior, o nosso coração. Venha lavar-nos por dentro, Pai, para o louvor do teu nome, Pai, para o engrandecimento do teu reino. Opera a graça, Senhor, nesta noite, Pai, que a gente ache graça em ti, Senhor, que a gente encontre misericórdia, Senhor, junto ao trono da tua graça. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor vista, Senhor, as nossas vidas com a tua armadura, que o Senhor repreenda a ação do inimigo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, para o louvor do teu nome. Abençoa aqueles que estarão ouvindo pela internet, Pai, como aqui conosco, Senhor, que eles também sejam abençoados para o louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero destacar duas declarações aqui de Asaf nesse salmo. A
primeira, a gente vê no verso 1 que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Olha só o que Asaf declara aqui nesse salmo. Ele diz assim: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ou seja, Deus se mostra bondoso, Deus é bom para aquele cujo coração é o quê? Limpo. Aqueles cujo coração é limpo, ele diz, sabem, conhecem, experimentam, desfrutam da ação de um Deus bom. Essa é a primeira declaração. A segunda está no verso 26, que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Note que o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Repare que os dois versículos, as duas declarações, elas estão relacionadas ao quê? Ao coração, né? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração para sempre. Ou seja, Deus é a fortaleza, é o lugar seguro, é o lugar bem guardado, o lugar de segurança do meu coração. Essa é a declaração de Asaf, é a declaração desse homem. Ele declara que Deus é bom para com os de coração limpo. E depois ele declara: Deus é a fortaleza do meu coração. Quando o meu coração em tempos de guerra é atacado, por isso que serve a fortaleza. Fortaleza serve para tempos de guerra, para ataques de inimigos dentro de um estado de guerra. A fortaleza sem guerra, ela não tem utilidade. É para um estado de guerra. Quando o meu coração em tempos de guerra é atacado, quem o guarda é o Senhor. Deus é a fortaleza do meu coração. Ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração para sempre. São lindas declarações, são maravilhosas essas declarações. Hoje nós vamos juntos conhecer a grandeza destas declarações que relacionam o coração de um homem e o Senhor. E a maneira como o salmista descobre estas verdades do Evangelho é simplesmente extraordinária e pode muito a nos ensinar, que é isso que a gente vai ver hoje. A maneira como esse homem descobre estas verdades pode muito a nos ensinar. Vamos ler de novo, e aí eu vou pedir para um irmão ler, senão já começa sem saliva. Então vamos ler de novo do verso 1 ao verso 14, depois do verso 21 e o verso 22. Então lê para mim de novo, do verso 1 ao verso 14, e aí um outro irmão pode ler depois o verso 21 e o verso 22. Por favor. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado.
Amém. Alguém, então, para mim agora o verso 21 e o verso 22. Quando o coração se me amargou e as estranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Eu disse a vocês que a maneira como Asaf descobre as verdades que nós declaramos aqui do verso 1 e do verso 26 é simplesmente extraordinária. Agora olha só, note como que isso se dá. Asaf começa dizendo que Deus é bom para com os de coração limpo, certo? Verso 1 ele declara isso. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele diz assim, no verso 2: quanto a mim, porém, olha só, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Note só que em sua experiência, na experiência desse homem, Asaf, pelo menos em certo momento da sua vida, o salmista se vê um pouco distante daquela verdade. Que ele declara que Deus é bom para com os de coração limpo. Note que em sua experiência há um porém. Repara só, ele diz, quanto a mim, porém. O que significa esse porém aqui na sua experiência? Significa que essa verdade que ele declarou, que Deus era bom para com os de coração limpo, pelo menos em certo momento da sua vida, isso não era uma realidade. Isso não era a realidade da sua vida. Esse homem se vê um tanto desviado de Deus e das suas verdades. Ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Esse homem se vê um tanto frágil e cheio de fraquezas. Esse homem não se vê com o seu coração tão limpo assim, pelo menos em certo momento da sua vida. Os versículos seguintes deixam isso bem claro. Repara só, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Agora olha só, note o coração desse homem. Ele diz aí no verso 3, pois eu o quê? Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pergunto, qual é o sentimento perigoso que está influenciando o coração desse homem nesse momento aqui? A inveja. Provérbios 27:4 diz, cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Eis um sentimento um tanto perigoso, um tanto complexo, que está dentro do coração desse homem, pelo menos naquele momento. Ele diz, eu invejava os arrogantes. Esse homem tem em si a inveja da prosperidade dos ímpios. Ele diz, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Daí no verso 4, versículo, ele também diz, para eles, ou seja, para os arrogantes, para os perversos, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Esse homem se vê com inveja com os perversos, com os arrogantes, porque para ele os perversos e os arrogantes não passam por preocupações. Esse homem tem uma sensação dentro de si. Esse homem tem um sentimento dentro de si. Ao olhar para outras pessoas, ele não os vê preocupados, ele não os vê doentes, ele não os vê cansados e nem afligidos. Já teve essa sensação de que só você que tem preocupação, só você que passa por enfermidade, só você que é afligido? Já teve esse tipo de sensação? Muitas vezes. Já teve esse tipo de sentimento? É exatamente o que esse homem estava sentindo. Esse homem estava olhando para outras pessoas, pessoas ímpias, pessoas que não tinham conhecimento de Deus, pessoas que não estavam servindo ao Senhor, que não conheciam ao Senhor, e ao olhar para a vida destas pessoas, ele invejava essas pessoas.
Porque ele tinha em si a sensação de que ele era afligido, de que ele passava por problemas e aflições, e estes outros não. Olha que interessante. Olha o coração desse homem. Olha quanta coisa a gente vê dentro da vida desse homem. Eis um homem aqui com um conflito gigantesco, eu diria que é um conflito imenso dentro de si. Um homem que acha que o justo sofre e o ímpio prospera. Ele diz aqui que ele invejava os arrogantes porque ele via neles a prosperidade. Olha só o coração desse homem. Esse homem invejava outras pessoas porque ao olhar para elas pensava ou tinha a sensação que ele, sendo justo, passava por aflição e os ímpios não. No verso 12 ele chega até a declarar: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. Olha só o que ele está falando. Sempre tranquilos e sempre aumentando as suas riquezas. Tanto que ele fala, daí, né, no verso 6 ao verso 9, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhe da gordura, o coração brotam em fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez contra os céus, dizendo a boca, e a sua língua percorre a terra. Ele está falando dos ímpios, da sua soberba, da sua ganância, mas está falando que eles estão sempre tranquilos. Estão sempre bem, aumentam suas riquezas. Ele diz assim: não há preocupações para eles, no verso 4, não compartilham das canseiras dos mortais, no verso 5, nem são afligidos. Esse homem, ao olhar para outras pessoas, tem a sensação, tem o sentimento de que ele, por ser justo, passa por aflições, mas os ímpios não. Os injustos, muito pelo contrário, estão sempre tranquilos e prosperando, aumentando as suas riquezas. Isso é o que esse homem está sentindo, isso é o que está dentro do coração desse homem, isso é o que está passando por dentro dele. E uma curiosidade, olha só, no verso 10, repara só, que ele justifica o porquê está de olho nos ímpios e o está invejando. Repara só, no verso 10 ele diz assim: por isso o seu povo, olha só, volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ele diz assim, por isso, ou seja, por esta sensação de que os ímpios estão sempre tranquilos e prósperos, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. É como se ele dissesse assim a Deus: olha que interessante, sabe por que o seu povo volta os olhos para os ímpios e os tem como uma fonte cuja água nós bebemos em grandes goles? Esses sorvos aí que ele está falando, sorvos são goles, grandes goles. Ele sabe por que isso? Sabe por que a gente volta os olhos para eles? Sabe por que a gente os tem como uma fonte e a gente bebe das águas com grandes goles deles? Sabe por quê? Porque eles sempre parecem tranquilos e prósperos. Olha que o coração desse homem está cheio de inveja e ainda de justificativas. Esse homem ainda justifica a sua inveja. Sabe por que a gente está com os olhos nele? Porque eles estão parecendo sempre tranquilos, sempre abençoados, sempre prósperos, sempre aumentando de riqueza. Então nós voltamos os olhos para eles e a gente tem eles como uma fonte e a gente se alimenta deles. É interessante, né? É profundo isso. Muito profundo, né? A gente está falando de coração, de inveja, de olhar para o ímpio e ver eles prosperando. Essa sensação, esse sentimento aí que atormenta muitas vezes, que nos atormenta muitas vezes, que nos traz, que nos leva a um conflito muito grande muitas vezes. Olhar, né, a gente passando às vezes algumas aflições, alguns problemas, algumas preocupações, e a gente olha para os ímpios cheios de soberba, cheios de malícias, mas ainda prosperando, mas ainda assim, né, tranquilos, aumentando as suas riquezas. Isso é um conflito gigantesco. Não tem homem que ao encarar isso não vai se sentir, né, num momento complicado.
É muito complicado isso. É muito difícil. O seu povo se volta para eles e os tem por fonte, ele diz. Isso é extremamente interessante. Mas não é só isso, hein? Olha só, tem mais aí no coração desse homem. Ele também diz assim no verso 13 e no verso 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Eis um homem que por suas aflições passou a pensar, olha só, passou a acreditar, passou a ter a sensação de que era inútil se conservar puro. E quando ele fala aqui conservar puro, ele está falando do seu coração. Do quê? Coração. Do seu coração. Inutilmente conservei puro o coração. Olha isso. Esse homem, quando olha para o ímpio e tem esse conflito tudo, chega a acreditar que era inútil. Que inutilmente ele estava conservando puro o seu coração. Olha o interior desse homem. Eis um homem que no seu coração havia inveja e esse sentimento terrível de achar que não valia a pena se conservar puro ou guardar o seu coração. É ou não é um grande conflito? É uma guerra, cara. É uma guerra, não é? É uma guerra interior. É uma guerra no seu interior. É um conflito, é uma falta de paz aqui. É um problema muito grande aqui. Está cheio de inveja, está cheio de essas questões dentro amargura, dele. Né? Chega a ser amargura porque ele quer declarar. Porque ele está se sentindo... E aí, né? Exatamente. Em resumo, quando esse homem enxerga o seu coração, repara as conclusões que ele mesmo tira, no verso 21 e no verso 22. Olha só as conclusões que esse homem tira a respeito de si mesmo, do seu estado, do seu coração. Ele diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante e era como um irracional a tua presença. Olha o que a inveja gerou nele. O que a inveja gera. Embrutecido e ignorante. A inveja, esse sentimento, olhar para a vida do ímpio, olhar para as pessoas, tirar os olhos de Deus, Colocar os olhos no mundo. colocar os olhos no mundo, nas coisas do mundo, considerar a nossa vida como a vida do ímpio. Então, ele está vendo a prosperidade do ímpio, então eu tenho que ver a minha, por que eu não estou sendo próspero também? Então a gente se enquadra ao mesmo tipo de vida, às mesmas condições. Agora olha só, eis um homem que ao olhar para o seu coração, ele está falando do seu coração, ele não está falando do coração do amigo dele, não está falando do coração do povo, não está falando do coração de Deus, ele está falando de quem? Do coração dele. Eis um homem que ao olhar para o seu coração, ele nota inveja, ele notou amargura, esse homem está amargo. Quando o coração se me amargou, ele diz, olha isso, ele notou em si mesmo, si mesmo embrutecido, ou seja, como um bruto, endurecido, né? Ele viu em si dureza, no coração, a gente está falando de coração, né? Ele viu em si mesmo, olha só, a si mesmo como um ignorante e irracional na presença de Deus. Meu Deus. Ou seja, sentimentos que comprovam, né? Tudo isso aqui comprova que o seu coração, naquele momento pelo menos, nada era limpo. Pelo contrário, era bem sujo. Você diria que esse homem naquele momento tinha um coração puro? Porque ele fala no começo, né? Bem-aventurado, né? Aqueles, né? Deus é bom para aqueles de coração limpo. Ele começa declarando isso. Depois ele fala, quanto a mim, amargura, quanto a mim, o que? Inveja, quanto a mim, eu estou duro, embrutecido, quanto a mim, eu sou como um ignorante, como um irracional à presença de Deus.
Esse é o estado desse homem na presença de Deus. É o que ele declara a respeito de si mesmo na presença de Deus. Não foi alguém julgando esse homem, esse homem é duro. Ele está falando sobre si mesmo. Não foi uma outra pessoa falando, esse cara é um invejoso. Não, ele está dizendo que ele tinha inveja dos arrogantes e dos perversos, por ver a prosperidade deles. Que bom que ele E conseguiu que enxergar, né? ele mesmo, até ele conseguir ver. Né? Essas informações a gente não tem. Quanto tempo que levou para ele ver isso, para ele enxergar isso, a gente só tem o fato é que ele enxerga essas coisas. Né? Mas que comprovam que naquele momento da vida dele, de coração limpo, nada. Não tinha nada. Então, afinal, como é que esse homem pode declarar que Deus é a fortaleza do seu coração? Isso eu quero perguntar para você. Como é que esse homem pode declarar que Deus é a fortaleza do seu coração? Deus é bom para com os de coração limpo? O que acontece com esse homem, afinal de contas? Que ele encontra essas verdades, que ele descobre essas verdades e ele afirma, né? Ele declara estas verdades. Apesar dessa circunstância, ele sabe que Deus está sempre com ele, está sempre segurando a mão dele, está guiando ele, aconselhando ele. Então vamos ver o que acontece aí. Alguém lê para mim do verso 15 ao verso 26, por favor. Verso 15 ao verso 26. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acordam, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então vamos ver como que esse homem faz então aquelas descobertas. Olha só que interessante. No verso 15 e no verso 16 ele diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, essas tais palavras são exatamente essas declarações que ele dá a respeito de si mesmo, desse estado que ele se enxerga, que ele se vê, né, a respeito do seu interior, do seu coração. Aí ele diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Repara que o conflito é alto mesmo, o conflito é grande. Ele está falando assim, que se eu falar o que eu estou sentindo, se eu falar o que eu estou vendo em mim mesmo, aí só já é uma traição para o teu povo. Ele se vê meio que traindo ao declarar o estado do seu coração. Esse é um outro conflito que leva muitas vezes as pessoas a não se confessarem na presença de Deus, a não se colocarem com sinceridade na presença de Deus, e não só na presença de Deus, diante do corpo, diante da igreja, porque tem esse conflito de achar que vai estar traindo em falar a verdade o que está passando. Então as pessoas preferem se esconder, né, nesse estado, muitas vezes que elas se encontram, conflitantes, cheios de problema, porque elas estão se achando que vão trair. E olha só, não só isso, ele diz assim, no verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Note que nesses versos, vemos um homem refletindo sobre o seu estado, ele fala em só refletir para compreender isso. Esse homem está olhando para a sua vida, está refletindo a respeito do estado da sua vida, está tentando compreender o próprio estado da sua vida. Agora olha só, ele declara dizendo: achei muito pesado tarefa para mim. Só em pensar nisso eu já estou achando pesado. Ele está falando. Então olha só, a gente vê um homem aqui tentando entender a situação do seu próprio coração, a situação da sua própria vida, do seu interior. Então ele chega à conclusão que só de refletir nisso,
que ele está passando, o que ele está enxergando, o que ele está vendo. Só de pensar nisso, refletir, para ele já era uma tarefa muito pesada. Ou seja, era um jugo para ele, só de pensar nisso. Só de refletir nisso já é pesado demais para mim, ele fala. Que se eu falar isso, eu vou trair o seu povo, se eu declarar isso, como que vai ser, o que vai acontecer comigo? Só de olhar para isso, pensar nisso, esse homem falar, meu, o que eu vou fazer? Está pesado o negócio. Esse homem está tentando entender a situação do seu próprio coração, então ele percebe que isso é um jugo. Na verdade, irmãos, o que esse homem está enxergando? Ele está enxergando em si mesmo uma grande fraqueza. Esse homem está enxergando o seu coração fraco, afinal de contas ele vê um monte de coisa aí que não tem nada de limpo. Ele vê o seu coração num estado de fraqueza e fragilidade incrível. E ele vê também uma capacidade, a sua capacidade de compreender, não, a sua falta de capacidade de sequer compreender o seu próprio estado. Ele só de refletir nisso, ele já acha muito pesado. Mudar a situação, então, nem pensar. Deve ser daí que surge esse ditado, nem pensar. A coisa é tão complexa, tão difícil, que é melhor nem pensar. Ele sequer pensa nisso, não dá nem para pensar em mudar nisso. Ele tenta compreender, e só de compreender ele já acha pesado demais a tarefa para ele. Muito mais mudar. Está entendendo? Esse homem está num conflito muito grande. Esse homem se vê num estado complexo, difícil. Mas aí, então esse homem também declara no verso 17 ao verso 20: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás as imagens deles. Note que algo muda dentro desse homem. Alguma coisa acontece no interior desse homem, que os seus pensamentos começam a mudar. O seu coração começa a pender para outras direções. Repara só, o homem que estava olhando para os ímpios e estava invejando os ímpios, agora parece um pouco diferente, porque esse homem agora está declarando sobre o fim dos ímpios. Agora este homem está declarando sobre a maneira como os ímpios serão assolados e totalmente aniquilados. Ele fala sobre o fim dos ímpios. Ele fala que um dia ele viu o fim deles, que certamente eles estão em lugares escorregadios e cairão na destruição, ficarão de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como a um sonho quando se acorda. Assim ele diz: ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Muda algo na coisa no interior desse homem. Esse homem olhava para os ímpios e eles os invejava. Ele invejava. Havia inveja quando ele olhava para os ímpios. De repente, esse homem, ao olhar para os ímpios, já não está mais falando de inveja. Já não está mais falando sobre a prosperidade deles, já não está mais falando sobre a riqueza que eles aumentam, no estado de tranquilidade que eles estavam, já não está falando mais sobre essas coisas. Ele muda o discurso dele, que aí ele começa a falar do fim deles. Percebe isso? Percebe que ele olha agora com outros olhos para aquela própria situação da vida dele? Para aquilo que ele olhava, para aquilo que ele enxergava. Agora este homem pensa e enxerga diferente. E eu te pergunto, o que acontece com esse homem que ele começa a mudar e pensar e enxergar diferente? Ele entrou no santuário de Deus. No verso 17 a gente tem a resposta. Ele disse: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim
deles. A maneira que esse homem via a si mesmo e o mundo, a maneira que esse homem via o ímpio, sofre uma enorme mudança, sofre uma mudança radical. A partir do momento que esse homem entra, e aqui eu vou traduzir esse santuário de Deus, porque a gente já estudou isso várias vezes, que santuário representa local da habitação de Deus, local da morada de Deus. Eu vou traduzir esse santuário de Deus pela presença de Deus. Ou seja, a partir do momento que esse homem entra na presença de Deus. Até que entrei, você pode traduzir aí, na presença de Deus. E aí ele diz assim, e atinei com o fim deles. É como se ele dissesse, tudo que eu pensava, tudo que eu estava sentindo sobre minha vida, meu coração, os ímpios, aquela sensação, sabe, de que eles não sofrem e eu é que sofro, aquela sensação de que só de pensar naquilo, de que só se eu falar aquilo eu vou ser um traidor. Quando eu entrei na presença de Deus, tudo mudou. Até que entrei, ele entra na presença de Deus. Irmãos, ali ele declara, ali atinei. Você sabe o que significa atinei? Prestou atenção. Ali notei, observei, prestei atenção, ou seja, ali eu descobri, ali eu percebi, eu notei algo muito diferente. Irmãos, tem algo diferente na presença de Deus. Tem uma visão diferente na presença de Deus, tem um enxergar diferente na presença de Deus, tem um sentimento diferente na presença de Deus, tem algo muito de diferente na presença de Deus. Muito diferente na presença de Deus. Isso é fato. Sabe como esse homem descobre que Deus é bom para com os de coração limpo? E que Deus é a fortaleza do seu coração? Este homem descobre entrando na presença de Deus e experimentando da sua graça. Irmãos, talvez você esteja perguntando, graça? Onde está a graça nessa história toda aí? Onde está a graça aí? A graça não aparece uma palavra aí, mas ela está embutida aí. Abrir os olhos dele, os olhos a graça, você não vê um versículo escrevendo, a graça então entrou no coração dele. Você não vê isso, mas você vê a graça permeando a história desse homem, a vida do homem, o quadro A mudança, né? desse homem. Esse homem está num estado e de repente acontece algo na vida desse homem. Declarar, irmãos, que Deus é bom para com os de coração limpo, declarar que Deus é a fortaleza do seu coração, irmãos, estas são declarações de um homem que encontrou em Deus, na presença de Deus, graça. Graça, favor imerecido. Como que ele descobre estas verdades, irmãos? Como que isso chega até a vida desse homem, irmãos? Tendo um encontro com Deus e com a sua graça, com a sua misericórdia. Vamos ler novamente do verso 21 ao verso 26 para que isso fique bem claro para você. Olha só, você não vai ver a palavra graça aí, mas você vai ver a graça de Deus entrando aí na história desse homem. Repara só, quando o coração se me amargou, ele diz aí, e as entranhas se me comoveram. Esse é o estado desse homem, a gente já viu. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Olha só, quando, olha o estado, em que momento? Quando o meu coração estava amargo, ele está dizendo. Quando eu estava embrutecido e ignorante, como eu era, quando eu era um irracional à tua presença. Quando? Era quando ele estava naquele estado, irmãos, de ignorância, de inveja, de coração sujo, de coração frágil na presença de Deus, como um irracional, ele declara, como um ignorante. Agora note bem no verso 23. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela
minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É lindo esse testemunho. É linda a história desse homem. É linda as palavras declaradas da vida desse homem. A experiência desse homem. O acontecimento na vida desse homem. Irmãos, o que acontece com esse homem? Como nós já vimos, eis um homem com o seu coração amargo, embrutecido, ou seja, com o coração num estado doente, no seu interior num estado doente, cheio de conflitos, cheio de problemas, cheio de peso, de jugo. Irmãos, diz aí no verso 23, que ele declara: todavia tu me seguras pela tua mão direita. Irmãos, o que acontece aí? Traduzindo o que esse homem está dizendo aqui, como se ele dissesse assim: eu estava passando por um momento onde o meu coração estava se desviando quase que por completo. Lembra disso? Ele chega lá: quase que se desviaram os meus passos. Esse homem se via num estado complexo, difícil, na presença de Deus. Só que aí tem um todavia nessa história. Você já reparou aí o todavia? Quando o meu coração estava assim, todavia, entrei na presença de um Deus de graça que está sempre comigo e que me segura pela sua mão direita, me segura por sua destra, sua mão mais forte. Irmãos, isso é ou não é graça? Isso é ou não é a experiência de um homem com a graça de Deus? Quando ele entra na presença de Deus, sabe o que ele encontra, irmãos? Um Deus que o segura pela mão. Por que segura pela mão? Porque ele está o quê? Caindo. Ele se vê o que, irmãos? Caindo. Mas ele encontra um Deus que o segura pela sua mão. Irmãos, imagina essa cena. Você caindo e um Deus que te segura pela mão. Este homem tem um encontro com a graça de Deus. Declarar que Deus é bom para com os de coração limpo e que Deus é a fortaleza do seu coração é o mesmo que declarar que Deus é quem limpa o nosso coração. É o mesmo que declarar que somente Deus é capaz de guardar o nosso coração e mantê-lo limpo, seguro. É o mesmo que declarar isso. Deus, por sua graça, é quem limpa o coração, quem limpa o interior. É Deus, por sua graça, quem guarda o nosso coração como quem uma fortaleza. Eu louvo a Deus porque as declarações deste salmo foram ditas por um homem repletos de fraquezas no seu coração, no seu interior, assim como eu e como você. A gente não está vendo um super-herói aqui, muito pelo contrário. A gente não está vendo um super crente, um super justo. A gente está vendo um homem com seus conflitos, com suas fraquezas, com suas limitações, com as suas incompreensões e limitações de si mesmo, de resolver os conflitos da própria alma, do próprio coração, das suas próprias tendências de voltar os seus olhos para as coisas que não são, na verdade, o lugar certo para estar. Seus olhos deveriam sempre estar na presença de Deus. Mas a história do Senhor é que isso nem sempre foi a verdade. Assim como nós. Nem sempre estamos com os olhos fixos no Senhor, na presença do Senhor. Eu louvo a Deus, porque as declarações deste salmo foram ditas por um homem repleto de fraquezas, como eu e como você, mas que conheceu um Deus de graça, capaz de intervir no seu coração.
Um Deus que é capaz de intervir no triste quadro do seu coração. Um Deus que é capaz de segurar esse homem na sua queda, no seu estado de desvio, que ele mesmo declara. Eu creio profundamente nisso, que conhecer a graça de Deus não é simplesmente algo filosófico ou teórico. A gente fala muito teórico disso. A coisa é muito teórica. A graça é um favor imerecido. A graça, irmãos, conhecer a graça de Deus é sim descobrir que há um Deus capaz de intervir e nos mudar por dentro. Isso é conhecer a graça. Conhecer a graça de Deus é conhecer, é descobrir, é atinar, como ele falou, na presença de Deus, por uma mudança, por uma transformação, por algo que só Deus é capaz de fazer. Isso é conhecer a graça. Um Deus que por sua graça segura homens fracos, frágeis e pecadores pela sua destra. Isso é conhecer a graça. Isso é experimentar da graça. Quando o autor de Hebreus declara sobre a graça, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Quando falamos em conhecer a graça, irmãos, estamos falando em receber misericórdia, em achar graça para socorro em ocasião oportuna. Esta fora a ocasião oportuna desse homem. Talvez hoje, agora, seja a ocasião oportuna para você, para mim, para nós, para essa mudança, para esse achar misericórdia, receber misericórdia, achar graça, encontrar socorro. Irmãos, nós temos que voltar os nossos olhos para Deus e falar: Senhor, socorro. Se é uma coisa que Lutero aprendeu rapidamente na sua conversão, foi dizer: Jesus, socorre-me. Se você assistir o filme dele, ele parece nisso. No filme mostra aquele mentor dele, ele lá naqueles conflitos, naquelas brigas dele com Satanás. Vocês estão lembrados? Se vocês não assistiram esse filme, você tem que assistir. E ele está lá nos conflitos dele, daí o mentor dele fala: por que você faz isso consigo mesmo? Por que você se pune dessa maneira? Então, aqui ó, Jesus socorre. E ele fica lá: Jesus me socorre, Jesus me socorre. Irmãos, nós precisamos voltar novamente para o trono da graça e falar: Jesus, me socorre. Muda esse coração invejoso, muda essa mente perversa, muda esse interior sujo. Senhor, eu preciso achar graça, eu preciso receber misericórdia junto ao trono da Tua graça. Esse homem entrou no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, nós temos que fazer assim: até que nós entramos, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque a mensagem é a mensagem do Evangelho, da graça, da misericórdia, de homens com seus corações, muitas vezes sujos, mas que ao encontrar um Deus de graça e misericórdia, vê um Deus que o segura pela mão, que o socorre, que o muda, que o transforma, que o limpa, que o santifica, que o purifica. Irmãos, o encontro com a graça é um encontro de transformação. Se a gente não viveu isso ainda, se a gente não experimentou, talvez a gente tenha que declarar como esse homem: eu estou como um irracional, duro, ignorante na Tua presença, Senhor, socorre. Me socorre. Talvez a gente está achando várias justificativas para as coisas que estão no nosso coração. Sabe por que eu faço isso, Senhor? Faz que nem aquele homem. Ah, porque eu os vejo sempre assim, porque eu acho que é isso, assim, assim. Irmãos, nós temos que tirar tudo isso aí e falar assim: Senhor, socorre.
socorre. Quando nós falamos em conhecer a graça, nós estamos falando em receber misericórdia, em achar graça para socorro em ocasião oportuna. Eis a ocasião oportuna desse homem. E nessa ocasião oportuna desse homem, esse homem descobre que Deus é bom para aqueles de coração limpo. Se ele não estava com o coração limpo, ele sabia que Deus era bom para com os de coração limpo, e ele queria estar limpo na presença de Deus. E esse homem descobre que Deus era a fortaleza do seu coração. Se o seu coração estava sendo atingido por tudo que era arma e por tudo que era seta nesse tempo de guerra, ele sabia que tinha um Deus que, mesmo se o coração dele se desfalecesse, Deus seria a fortaleza do seu coração. Para finalizar, vamos ler junto o verso 27 e o verso 28. Ele diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Agora olha o verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mudou, né? Irmãos, estas são com certeza declarações de um homem que encontrou em Deus graça. Um homem que encontrou em Deus a condição de estar em sua presença com o coração limpo por seu amor, pela sua misericórdia. Um homem que pela graça de Deus o vê agora como a fortaleza do seu coração. Este homem termina o salmo declarando: os que se afastam de ti perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Isso é uma verdade. Querendo ou não, os infiéis, os que se afastam do Senhor perecerão. Isso é a verdade do Evangelho. Quer dor ou não, quer a gente goste ou não, isso é a verdade. Perecerão. Mas aí olha só no verso 28. Quanto a mim, irmãos, note que diferente é esse quanto a mim do quanto a mim do verso 2. No Salmo há dois quanto a mim aí nessa história. No verso 2 ele fala quanto a mim, invejava, e ele fala todo aquele quadro que a gente já viu sobre ele mesmo. No verso 28 ele diz assim: quanto a mim, olha a declaração desse homem: bom é estar junto a Deus. Que linda declaração. Eis um homem que outrora fora invejoso, estava duro, ignorante e vacilante na presença de Deus, mas que agora diz assim: bom é estar junto a Deus. Bom é estar na presença de Deus. Eis um homem que agora declara: eu estou junto a Deus. Estou próximo de Deus, achegado a Deus. E aí eu descubro que Ele é bom e que isso é muito bom. Bom é estar junto a Deus. Sabe o que faz diferença, irmãos? Não é do lado. Não é do lado, não é próximo, não é olhando, vendo o que ele está fazendo. Tem muita gente que entra dentro da igreja e fica assim, ó. Vamos ver, né? Vamos ver. Fico de olho assim. Vamos ver. Não sei o que esses caras estão querendo. Não sei. Não sei se eu me envolvo. Não sei se eu quero. Não sei se eu vou. Não sei se eu participo. Fica, sabe, tem gente que gosta de ver o trem passar. Cuidado que o trem passa, você fica. Fica na estação. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes parte de vários trens. O negócio é o seguinte, gente. Se você não entendeu ainda, deixa eu te dizer. Bom é estar junto a Deus. Não é olhando, não é vendo a coisa passar. É estar junto. Você quer descobrir de um Deus bom? Tem que estar junto. Você quer descobrir de um Deus que é fortaleza para o coração? Irmãos, tem que estar junto. Acheguemos-nos confiadamente junto, Hebreus falou, ao trono da graça.
Quer achar, receber misericórdia, quer achar graça, tem que ir para junto, tem que ir para perto, tem que se achegar, tem que ficar pertinho, senão não dá. Deus sempre quis um relacionamento próximo, íntimo com o homem. Deus cria o homem para ter um relacionamento próximo. Quando o homem peca e se esconde, o negócio ficou diferente, ficou estranho. Falou, Adão, onde você está? Onde você está? Adão. Aí o negócio já não deu certo. Não dá certo. O relacionamento é longe, não dá certo. Tem que estar junto. E ele diz, bom é estar junto a Deus. E aí ele diz assim também, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. No Senhor põe o meu amparo, minha segurança, meu coração. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Sabe o que a gente quer fazer muitas vezes? A gente quer que Deus seja a nossa fortaleza, só que a gente não vai lá pôr. Ele fala, em Deus, no Senhor Deus, põe o meu refúgio, põe a minha vida, põe o meu coração, põe o estado da minha vida, seja ele qual for, mas eu vou lá e ponho. Ele foi lá e entrou no santuário, ele foi lá e se achegou. A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que fazer a mesma coisa. Irmãos, minha oração essa noite é que tenhamos esta mesma experiência com Deus. Essa experiência que nos leva a declarar, bom é estar junto a Deus. Mas declarar isso em verdade. Bom é estar junto a Deus. Bom é pôr no Senhor Deus o seu refúgio, o seu coração, a sua vida. O Senhor é a fortaleza do meu coração. Ele declara isso quando ele vai lá e se põe na presença de Deus. Quando ele vai lá e coloca a sua vida, os seus problemas, o estado do seu coração, o estado da sua vida na presença de Deus. Bom, irmãos, é estar junto a Deus. Vamos orar? Acho que a mensagem é clara, né? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa experiência, por esse testemunho, por esta verdade, que é ter um encontro com o Senhor, um encontro com a Tua graça, um encontro com a Tua misericórdia, um encontro de transformação, um encontro de purificação, de santificação, de transformação do coração. Isso é a verdade do Evangelho, isso é a mensagem do Teu Evangelho, isso é o que esta palavra hoje está proclamando. Pai, há um Deus que nos segura pela mão, há um Deus que nos ampara, que nos guia com o seu conselho, há um Deus que abre os olhos, que tira as escamas dos olhos, há um Deus que tira um coração de pedra para dar um coração receptivo à graça de Deus, um coração que declara, bom é estar junto a Deus. Senhor, a minha oração é que todos nós aqui e todos aqueles que ouvirem essa palavra venham experimentar do resultado, do significado verdadeiro que é esta declaração. Bom é estar junto a Deus. Que todos nós venhamos a declarar em verdade, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é quem limpa o meu coração e Deus é bom para com os de coração limpo. Senhor, que essa seja a nossa realidade, a nossa verdade, hoje, pela Tua graça, em nome de Jesus, aqui e agora, Senhor, e todos os dias da nossa vida. Todo caminhar, Senhor, seja junto a Ti, Senhor, junto ao trono da Tua graça, recebendo misericórdia, achando graça e socorro, Pai, em ocasião oportuna, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Teu nome. Senhor, socorro!
Socorro, Pai, abre a boca, Senhor, daqueles que estão com grilhões, abre o coração daqueles que estão com grilhões pela Tua graça, Senhor, para que eles clamem a Ti, dizendo: socorro. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha desprender, Senhor, tirar os laços, tirar as armadilhas, tirar as amarras que prende estas pessoas na queda, Senhor. Senhor, que o Senhor os levante pela Tua destra, pela mão do Teu poder, Senhor, a mão de Cristo, a mão do sangue de Cristo, a mão que venceu a cruz, a mão que venceu a morte, Senhor. Em nome de Jesus eu proclamo libertação para os cativos que ouvirem essa palavra, Senhor. Aqueles que estão cativos nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios pecados, Senhor, em nome de Jesus eu proclamo salvação. Que essa seja a experiência, Senhor, a salvação, Senhor, a transformação na graça, Senhor, na misericórdia, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento, enriquecimento do reino dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, se você quer colocar a sua vida agora diante de Deus, na presença de Deus, junto ao trono da graça, faça isso em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus, para o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus.